pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Multiverso Incrível. Hoje preparamos-nos para embarcar em uma jornada épica através do tempo e do espaço, enquanto exploramos algumas das cidades perdidas mais fascinantes do mundo. Essas cidades misteriosas escondem segredos, lendas e histórias que vão te deixar boquiaberto. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Agora vamos começar a nossa viagem no tempo? Número 1. Petra, Jordânia. Esculpida na colina de arenito vermelho, rosa e branco, a pré-histórica Petra é sem dúvida um dos locais de civilização perdida mais surpreendentes do mundo. A cidade jordaniana era um próspero centro comercial e mais tarde tornou-se um mosteiro no Império Nabateu, por volta de 400 a.C., antes que sua cultura sofisticada fosse conquistada e absorvida pelo Império Romano. Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco e uma das novas 7 maravilhas do mundo, Petra se tornou um centro de filmagem e turismo, embora o local seja amplamente associado ao local de filmagem do filme Indiana Jones, que foi transformado em uma atração turística popular. Os beduínos continuam vivendo no estilo de vida tradicional junto com o turismo. Número 2. O Grande Zimbábue. O Grande Zimbábue é um sítio arqueológico fascinante. Os primeiros rumores de um magnífico reino perdido da bíblica Rainha Sabá começaram em Moçambique, durante a era colonial portuguesa no século XVI. As impressionantes ruínas com paredes curvas maciças, levantadas sem argamassa, só foram descobertas no século XIX. O explorador alemão tinha ouvido falar do complexo espetacular e decidiu pesquisar a área até encontrar. Os europeus levaram 20 anos para inspecionar o local sagrado para concluir que os recintos de paredes curvas com 9 metros de altura, estendendo-se por 40 hectares, teria sido construído por fenícios ou egípcios. No entanto, ninguém jamais apresentou uma única prova de que essa versão europeia fosse verdade. Número 3. Palenque, México. Pedro Lorenzo encontrou pela primeira vez os templos e praças de pedras envolvidas pela selva da cidade perdida de Palenque em 1567. Ele não tinha ideia de que o maravilhoso local um dia seria um dos locais históricos mais visitados do México. A cidade perdida foi abandonada pelos maias e foi governada por muitos imperadores diferentes. Ela apresentava locais religiosos, templos, palácios, cemitérios e sarcófagos. Mas os arqueólogos sugerem que apenas 5% do total da cidade foi descoberta e, portanto, a exploração continua. Número 4. Mohenjo-Daro, Paquistão. Inteiramente desconhecida até 1921, a cultura do Vale do Indo surgiu há mais de 4.500 anos e continuou a florescer por outros 1.000 anos. Beneficiando-se do poderoso rio Indo e das várzeas circundantes, Mohenjo-Daro cresceu e a cidade se tornou o centro do comércio e da agricultura até ser enigmaticamente destruída. Em 1911, grandes ruínas de uma cidade de pedra foram descobertas no Paquistão, onde antes ficava a poderosa Mesopotâmia. A riqueza e a estatura da cidade são evidentes em artefatos como marfim, lápis lazuli, cornalina e contas de ouro, bem como nas próprias estruturas de tijolos cozidos da cidade. O complexo grande, limpo e muito sofisticado não tinha templos ou quaisquer outros lugares espirituais ou monumentos. No entanto, muitos poços, montes e banhos foram encontrados ao redor da cidade, sem nenhum sinal da residência de qualquer governante. Ninguém jamais descobriu quem viveu na cidade e o que acabou com a misteriosa civilização do Indo. Número 5. Tanis, Egito. Talvez os locais históricos mais icônicos do planeta possam ser encontrados no Egito. Existem cidades perdidas ainda mais misteriosas, espalhadas por todo o país.
país. Tanis pode ter ficado famosa com o filme Indiana Jones, mas esse local único já havia atraído arqueólogos muito antes disso. Datada de 1000 a.C., ela já foi uma gloriosa capital de Alexandria, também conhecida como a cidade perdida de Zoan, e só revelou seus tesouros em 1939, quando Pierre Montet descobriu o complexo de tumba surreal com câmaras funerárias, máscaras de ouros, caixões de prata, sarcófagos, pulseiras, colares, pingentes, talheres, amuletos, estátuas, vasos e jarros. Número 6. Teotihuacan, México. Um dos maiores sítios arqueológicos da Terra e suas origens são um grande quebra-cabeça. A cidade perdida de Teotihuacan é uma estrutura feita pelo homem que remonta à antiga era azteca e é definida por grandes templos, pirâmides, tumbas, áreas residenciais, mercado e uma enorme estrada central. O sítio mesoamericano é considerado a maior cidade do Ocidente antes de 1400, que já sustentou uma população de mais de 100.000 habitantes, o que fez a cultura pré-colombiana americana durar tanto tempo. O porquê e como uma civilização tão poderosa entrou em colapso tão de repente são perguntas ainda sem resposta. Número 7. Troia, Turquia. Mito, folclore, mistério e intriga cercam a antiga cidade de Troia, como nenhuma outra ruína em nosso planeta. Uma vez que se pensava ser puramente imaginário, um adereço no poema épico de Homero, a Ilíade, escavações na Turquia em 1871 acabaram provando que a cidade realmente existia. Quando o aventureiro alemão Heinrich começou a cavar em Rizalik em busca da cidade lendária, sua escavação tosca causou estragos no local, mas revelou 9 cidades antigas, cada uma construída sobre a outra e datando de cerca de 5.000 anos. Na época, a maioria dos arqueólogos duvidava que a capital antiga estivesse entre as ruínas, mas as evidências desde a descoberta sugerem que a Troia homérica está definitivamente dentro do local. Hoje o local é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco e sua lendária história da Guerra de Troia atrai milhares de visitantes todos os anos. Número 8. Angkor Wat, Camboja. Atração imperdível no Sudeste Asiático. Angkor Wat reserva aos turistas uma viagem inesquecível. Localizado no norte do Camboja, a 325 quilômetros da capital, antigos e grandiosos templos, alguns em ruínas, se misturam com musgos e enormes raízes de árvores em plena floresta tropical e criam uma atmosférica única. A construção é de tamanha importância para o país que até estampa a bandeira do Camboja. Angkor Wat é, na verdade, o maior e mais bem preservado templo da região arqueológica de Angkor, que foi o centro do Império Khmer. Por ser um lugar sagrado, os turistas devem se vestir de modo apropriado e mostrar respeito durante a visita. Para explorar todo o complexo Angkor, geralmente leva metade de um dia. Número 9. Uruk, Iraque. A pesquisa arqueológica atual indica que as cidades mais antigas já registradas são aquelas encontradas espalhadas ao longo das margens dos rios Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, o atual Iraque. Mais de 5.000 anos atrás, os antigos mercadores que viajavam rio acima, vindos do Egito, teriam entrado de barco na grande cidade suméria de Uruk. Uruk era famosa por suas gigantescas muralhas defensivas, jardins exuberantes e sofisticada elite governante. Por exemplo, Gilgamesh, o deus rei da Babilônia, que se tornou o tema do poema épico mais antigo do mundo, ainda hoje é publicado. Sua cidade despertou ainda mais fascínio do que quando descoberta em 2003 pelos arqueólogos alemães. As escavações revelaram a lendária Torre de Babel e a pesquisa mostrou que Uruk deve ter se parecido com Veneza no deserto naquela época. A refinada rede de canais costumava alimentar não apenas
apenas extensas hortas de que os reis usufruíam, mas também os cidadãos que utilizavam os cursos d'água para a agricultura e a produção de sobras de alimentos para alimentar exércitos de trabalhadores que constantemente melhoravam a cidade e garantiam o luxo absoluto. Número 10. Tingade, Argélia. No norte da África encontram-se as ruínas bem preservadas dessa cidade, que foi erguida no deserto pelos romanos em 100 d.C. Abandonada depois de sucessivas invasões, foi engolida pelas areias e só foi achada novamente em 1881, hoje aberta ao público. Tem como atrações o Arco do Imperador Trajano, as casas de banho e o Templo de Júpiter. As caravanas até o local partem da cidade de Batna. Número 11. Pavlov-Petri, Grécia. Situado ao sul do país, essa cidade está submersa no mar há cerca de 3.000 anos. Seu mergulho de até 4 metros dentro da água teria sido provocado por um enorme terremoto, que gerou tsunamis e afundou a área. Redescoberta em 1968, hoje é considerada uma Atlântida, com ruínas de casas, ruas e pátios, que podem ser admirados por praticantes de snorkeling. Número 12 é o Caracol, Belize. Em seu auge, essa cidade maia tinha cerca de 180.000 cidadãos e 40 monumentos. Especula-se que tenha sido abandonada há um milênio devido a um período de seca extrema. Depois de ser encontrada, em 1938, virou um sítio de pesquisa arqueológica. Hoje, recebe aventureiros interessados em contemplar o que sobrou de seus templos, praças e pirâmides em meio à floresta. Número 13. Xicheng, China. Um labirinto milenar de templos, arcos e casas, escondido a 40 metros da superfície. Esse é o retrato da cidade do Leão, na província de Zhejiang. Em 1959, essa região foi completamente inundada e virou um lago, mas só em 2001 é que a cidade foi redescoberta como uma preciosa atração. Para conhecê-la, basta agendar um mergulho com alguma agência de turismo local. Número 14. Herculano, Itália. Em 79 d.C., a erupção do vulcão Vesúvio exterminou a população dessa cidade, que, assim como sua vizinha Pompeia, foi completamente soterrada. Porém, curiosamente, as cinzas preservaram as construções e os corpos de seus cidadãos. Reencontrada em 1738, desde então é mantida como um sítio arqueológico e uma atração para milhões de visitantes. Número 15. Skara-Brae, Escócia. Mais antiga até do que as pirâmides do Egito. Essa aldeia, situada no arquipélago de Órcades, tem cerca de 5.000 anos. Só foi reencontrada em 1850, depois que uma tempestade removeu parte das dunas que a cobriam há séculos. A visita às escavações faz parte de um roteiro que percorre a região e explica detalhes de sua história e colonização. Número 16. Palácio Cliff, Estados Unidos. Indígenas americanos conhecidos por Anasazi construíram na fenda de um penhasco, cliff em inglês, uma cidadela que mais parece um palácio, deixada para trás em 1300 d.C. após uma seca devastar a região, só foi redescoberta no século XVI pelos espanhóis. Atualmente, suas ruínas e pinturas rupestres podem ser visitadas. Fica no Parque Nacional Mesa Verde, no Colorado. E aqui encerramos nossa emocionante jornada pelo mundo das cidades perdidas. Espero que você fique maravilhado com essas histórias e mistérios fascinantes. Deixe nos comentários qual delas você gostou mais e se quer saber mais informações. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do Multiverso Incrível, onde continuaremos explorando os segredos mais profundos do nosso incrível mundo. Até a próxima aventura!